Muito bem, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, aula 10.2. Nós vamos ver aí os principais itens, né, que nós abordamos na aula 10.1. Fica de olho, segue aí todas as lâminas que vocês já receberam. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo aí as suas atividades e depois eu retorno para a gente fazer as correções, tá bom? O diretor, bota aí na tela. Olha aí, aula 10.2. Então a gente vai fazer essa revisão sobre os componentes, né, dos sistemas agroflorestais. E nós falamos o que sobre sistemas agroflorestais, professor? Escolha dos componentes é muito importante. Relacionado com o que, professor Jefferson? Motivo de sucesso. Então olha aí, ó. Para a escolha dos componentes dos SAFs, é necessário levar em conta o quê? A importância da cultura. Isso é verdade. Cultura aqui, pessoal, é que vai ser plantado, né? A cultura da tradição humana em relação aos valores de produção nos principais estados amazônicos. Motivo. O produtor precisa escolher integrantes dos SAFs com um olhar da produção responsável. Aí sim! O motivo da cultura, da planta, do vegetal que você vai cultivar. Tem que estar atrelado ao quê? Ao motivo. A produção responsável, socioecológica, vamos dizer assim. E aí entra o quê? As atividades culturais. Tem outro sinônimo para cultura? Você gosta de teatro, dança, isso tudo é tradição, é o quê? Tem sim! Não é cultura. Por exemplo, tem o negócio da melancia, né? Do outro lado do rio. Festa da melancia, isso tudo é o quê? É cultura? Não é cultura, é tradição, é o quê? Tradição. Tradição é mais restrito. Datas como... Não, mas eu coloco... eu quero outra palavra. Festas regionais também, ó. Festas regionais, músicas regionais. Isso tudo é o quê de uma população? Isso é uma... Não. Tá bom, pessoal. Se alguém puder colocar aí nos comentários. Mas se eu puder lembrar, se eu lembrar até o final da aula, tem que ser o quê? Específica da região. Então vamos lembrar bem o que nós vimos? Vamos, professor Jefferson. Então, por exemplo, aqui, ó, nós falamos sobre os componentes. Como escolher os componentes que vão participar de uma determinada característica de um SAFs? Temos que lembrar de uma coisa, pessoal, o quê? Importância do que você vai colocar ali. Qual é a importância do vegetal que você vai introduzir dentro de uma área agroflorestal? E aí nós vimos que tem oito produtos, não, oito o quê, Jefferson? 8 produtos que tem que integrar o SAF, mas garantir a alimentação e nutrição, saúde, questões de adaptações socioculturais e ecológicas específicas da região, é o 2. Falamos também que precisa ter ciclos diferentes, safras diferentes. Falamos do uso do conhecimento da agricultura, você vai se basear no que já existe. Ninguém vai inventar a roda. Também, ver o mercado, competição, tomar cuidado. O que, professor? Tomar cuidado sobre as questões de competição. Competição? Sim. Competição nutricional, competição por luz, competição por nutricional nutriente, água e luz, edafoclimáticos. Questões edafoclimáticas, né? Também tomar cuidado aí sobre as questões de saúde,
saúde da planta, saúde do vegetal, fitopatologia. Também vem aí questões de tratos culturais, tamanho do projeto da copa da árvore, crescimento rápido, capacidade de rebrotar, sistema radicular, baixa resistência nutricional, baixa resistência de ataque de pragas. Pragas e doenças, é incrível, né? Praga é uma coisa, doença é outra, meus queridos. Praga e doença é difícil. Possibilitar safras, tolerância a podas. E aí a gente falou também, né, de algumas espécies indicadas, espécies arbóreas, que possam ser utilizadas por questões de porte, por questões de estratos. Estratos, que é a capacidade de relações edafoclimáticas. Foi isso que nós falamos. Pronto. My director, come here. Não, aqui atrás. Por favor. Isso. Pessoal, finalizando aqui a correção, vou deixar vocês agora fazendo as atividades. Respirem, façam as atividades com calma. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções, tá bom? Boa atividade para vocês. Muito bom. E aí? Ó, agora vocês finalizaram a atividade de vocês, nós vamos agora realizar aí, ó, sanar as dúvidas, fazer as resoluções dessas atividades. Então, como é que nós vamos proceder, professor Jefferson? Questões abertas. Na questão aberta, nós vamos colocar a pergunta, depois eu vou colocar a resposta. E durante, né, nós vamos, algumas vezes eu vou ler a resposta, outra vez eu vou comentar. Então, durante o comentário, ou a minha leitura da resposta, você vai perceber que tem algumas palavras que você possa não ter colocado na sua. Você usou as suas próprias palavras para formular a sua resposta. E professor, é necessário estar igual? Não, mas é imprescindível que você coloque na sua resposta algumas palavras-chave, alguns conceitos, alguns termos técnicos. E aí, na hora do comentário, você percebeu, eu não coloquei esse termo técnico, mas eu descrevi o significado, sublinha o significado, coloca entre parênteses o termo técnico. Dessa forma, você vai criar uma familiarização que vai auxiliar na hora da avaliação na sua escrita, tá bom? Se aparecer alguma questão fechada, a gente vai colocar a pergunta, vai colocar lá as alternativas e mostrar o gabarito. E vamos explicar por que as outras alternativas não contemplam a pergunta, tá bom? Na tela, meu diretor. Então vamos lá para a questão de número 1. O que é necessário para a escolha dos componentes do SAFs? É necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produto nos principais estados amazônicos. Pessoal, essa questão é muito importante, por quê? Vamos lá comentar enquanto vocês estão vendo aí. Quando a gente fala sobre o sistema SAFs, não podemos cair na ideia de que a tradicionalidade da atividade agrícola tem que ser empregadas nos SAFs. Então, a importância do produto não é só a importância do produto ao mercado, mas sim o retorno dessa atividade agrícola para a floresta. Isso sim também tem que ser os dois, não só uma via, mas se eu for introduzir qualquer cultivar dentro da floresta, nem que ela faça uma manutenção ecológica, já é um retorno também. Um retorno, produção mercantil. Por que, Jefferson? Porque se eu estou produzindo qualquer vegetal, aí o fruto ou um produto, oleaginosa, foliolar, qualquer produto vai para o mercado, mas eu estou tendo um retorno ecológico também, isso vai
amenizar. Isso vai diminuir o meu investimento dentro das questões de tratos culturais com solo florestal, tratos culturais com os exemplares da floresta, sejam esses exemplares da fauna ou da flora. Professor Jefferson, me dá uma ideia que eu não estou entendendo o que o senhor está querendo explicar. Por exemplo, pessoal, eu vou introduzir uma cultura que vai garantir o ano todo uma diversidade de flores. Claro que para os agentes polinizadores da floresta é o retorno ecológico. Para as questões de reflorestamento é um produto. Não vou tirar somente os frutos. Entenderam? Sim. Questão de número 2. Quais são os fatores a serem considerados nas lavouras? Considerados as lavouras do tipo temporários. Olha só, professor Jefferson, tenho que colocar todos? Com certeza. Então, olha só, tradição e a experiência com o cultivo agrícola. Eu tenho que levar esses fatores. É um fator que tem que ser levado em consideração? Com certeza, em consideração, pessoal. Importantíssimo, porque você já tem um conhecimento prévio de uma determinada atividade agrícola tradicional que você vai realizar os processos de adaptação para uma atividade agrícola agroflorestal. Claro que as adaptações são feitas em relação à dinâmica do fluxo da floresta. Não só, quando eu falo fluxo da floresta, eu estou falando do quê? Eu estou falando das interações dos representantes vegetais, interações dos representantes da fauna e flora florestal e a dinâmica edafoclimática. Não esqueçam que quando eu falo edafoclimática, são micro-organismos do solo que realizam o processo de disponibilidade nutricional, que estão relacionados às questões abióticas, que são as intempéries florestais. São totalmente diferentes das intempéries da tradicional atividade agrícola. Outro fator que revela muita importância é o potencial econômico local e de valor alimentício. Por quê? Porque a atividade de SAF, dentro do contexto de uma comunidade, é para atender a comunidade. Já a tradicional atividade agrícola é para atender o mercado diverso. Me dá um exemplo de mercado diverso, professor. Se você vai produzir agricultura para o mercado diverso, você tem dois. Um é o tradicional, o outro é aquele pessoalzinho que só come coisa ecologicamente correta, sem agrotóxico, né? O pessoal que come vegetal, mas come vegetal, como é que chama, meu diretor? Falando com as paredes. Tem dois tipos de agricultura. Não, produto para o mercado geral. Eu vou atender o mercado geral. Agricultura é vegetal. Tem gente que come vegetal tradicional e vegetal que não é tradicional. Orgânico! Cabra burro! Só te dou um beijo porque esse vídeo não deixa. Isso, meus queridos. Por exemplo, tem o orgânico, que às vezes me dá tiro, eu não consigo, é verdade. O orgânico e o que não é orgânico. Agora, o potencial econômico dentro de um SAF temporário é local. Se é local, ele é tradicional da região. E não é tradicional que usa a palavra, Jefferson, é regional. Não estou dizendo que as pessoas de comunidades rurais regionais, que são específicas, não tem problema com não tem medo. Não tem, não estou interessado na saúde. Então, né? Ou não tenho dinheiro porque os aumentos são caros. Eita, foi meu diretor que disse.
Isso já é meu diretor que diz. Eu não posso dar aula só. Efeitos de competição com árvores plantadas. As questões aqui, ó, de competição. Competição por questões não deixam de ser climáticas, mas é mais questões abióticas. Luminosidade, água, vento, né? Nutrientes, é a competição. Nutrientes, água, luz, tolerâncias, plantas que não sejam trepadeiras. Por quê, professor Jefferson? Por causa das questões de pragas, por causa das questões de doenças, por causa das questões de luminosidades, por causa das questões que você pode também alterar o microclima daquela área regional, quer dizer, daquela propriedade. Não ser hospedeiro de pragas e doenças. Isso aqui é tão óbvio como o próprio óbvio, né? As espécies que não causam danos físicos às árvores, pessoal, quem não colocou isso aqui também não se preocupa não. Por quê? Porque isso aqui está atrelado a isso aqui, ó. Não pode ser planta trepadeira porque pode causar danos físicos, está atrelado. É a mesma coisa, mas só para intensificar. E que ocorra safras diferentes de forma a garantir o uso de mão de obra e geração de renda. É porque é uma mão de obra mais especializada que trabalha com SAFs, né? A gente já falou disso. Questão de número 3. Na escolha dos componentes das espécies arbóreas e lavouras, perenes e em relação ao uso múltiplo de espécies, podemos trazer como exemplo produção de alimentos, madeira, lenha, fruto, fornecimento de serviços ambientais. Ó, pessoal, isso aqui é uma dinâmica, é um fluxo, check. Agora, fornecimento de serviços ambientais é especializado, tá? São duas áreas, nós estamos integrando a atividade agrícola tradicional com uma atividade florestal. Então, quando você pega uma mão de obra especializada agrícola tradicional, mão de obra especializada em floresta, é o engenheiro florestal, aí você junta os dois, isso dá agroflorestal. É outra atividade especializada. Então, isso quer o quê? Money, money, money. 4. Quais as vantagens das safras diferenciadas na propriedade? Oxi! A possibilidade da safra diferenciada de forma a garantir o uso da mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. Porque várias épocas do ano nós temos atividades diferenciadas. 5. Quanto ao escoamento da produção e os sistemas agroflorestais, produtos precisam levar em consideração certos quesitos para garantir a qualidade e rentabilidade. Quais são os pontos a serem observados? 1. Ser a propriedade próxima de mercados consumidores, há recomendações e escolha das espécies cujos produtos sejam mais perecíveis. Check. Se for distante e de difícil acesso, a sugestão é optar por cultivos de maiores durabilidades. Check. Defina como componentes principais, carro-chefe dos SAFs, uma cultura que tenha mercado promissor e técnicas de produção bem conhecidas. Meu diretor, para mim, essa última aqui é muito importante, só que tem uma característica que está intrínseca, mas não foi falada aqui. Esse carro-chefe, ele é específico da região. Nenhuma outra região tem que fornecer isso ao mercado, tá bom? Meus queridos, finalizamos aqui. Um beijo, um abraço, até a próxima.